Resista. É a nossa série de mensagens que iniciamos domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre nós resistirmos às influências do mal. E olha que são bastantes, né? Mas eu vou falar de uma específica que ela abrange muitas dessas influências do mal. Esse mês é um mês muito especial, porque é um mês de batalha. Nós estamos batalhando, queridos. Resistir, ser resistência, é realmente lutar, é batalhar. Mas nós temos que dar graças e glória a Deus, porque nós entramos numa batalha que já foi determinada a vitória. Nós já somos vitoriosos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós falamos sobre, na ministração passada, nós conversamos sobre resistir às dores da alma. E queridos, muitas são as dores que as pessoas estão tendo na alma, no seu interior. Algumas vivendo dores na alma leves, outras mais intensas. Mas todos nós, em um dado momento, passamos por isso. Sentimos isso e somos libertos por Jesus. Algumas são dores na alma, são causadas por causa das nossas emoções. Algumas outras são espirituais, mas nós não podemos esquecer que, independente de uma ou da outra, o inimigo das nossas almas, ele sempre tenta pesar de uma forma negativa, sempre tenta piorar a situação. Por isso nós precisamos firmar, os nossos corações, os nossos passos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos estar firmes em Jesus, porque Ele é o único que pode nos livrar completamente e nos ajudar a resistir às dores da alma. É Ele, somente Ele. Nós percebemos na nossa conversa que Deus sempre está conosco. Em momento algum você vai estar só. Mas preste atenção, você que está aqui ou você que está online conosco, talvez você tenha sentido, tenha percebido que Deus não está com você. Talvez eu falo aqui, às vezes eu falo que Deus está com você e você fala assim, mas eu não percebo Deus comigo. Então esse é o momento de você convidar, o momento de você fazer o convite e pedir para Ele realmente fazer parte da sua vida. Esse é o momento, o ato é agora, não é depois, não é amanhã, é agora, de você convidar Jesus e falar assim, Jesus, eu tenho percebido que realmente eu não sinto o Senhor comigo. Eu não tenho o Senhor comigo. Então, faça o convite para Jesus nesse momento. Fala, Jesus, venha fazer parte da minha vida. Jesus, toma o controle da minha vida. Toma a direção da minha vida. Em nome de Jesus. Simples assim. E permita que Deus, através do Espírito Santo, possa dar propósito na sua vida. E nós aprendemos isso, que todos nós temos um propósito. Claro, lembra disso. Deus tem um propósito. E não se esqueça que você não precisa temer. E olha só esse versículo. Nós encerramos com esse versículo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Glória a Deus. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Esse é o nosso Deus, você não precisa temer. Se você estiver com o Senhor, não tenha medo, porque Ele está com você. E hoje nós queremos conversar com você sobre o que jaz nesse mundo. O que está aí. Esse mundo está entregue nas mãos de Satanás. Está nas mãos dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa é a palavra bíblica, não tem, é a verdade da palavra de Deus. Então está por aí. E ele tem causado, queridos, coisas terríveis. Ele tem causado destruições muito grandes na vida, nas emoções, na alma, na cidade, na economia, em tudo. Esse inimigo que está agindo no mundo, ele tem feito isso na vida, na cidade, na economia. Mas é tudo só o inimigo? Não, não é tudo só ele, não vamos demonizar tudo, nem espiritualizar tudo, mas a atuação dele está em todos os lugares, e nós precisamos estar atento. E é por isso, queridos, que nós, com Jesus, nós temos que resistir. Nós precisamos resistir às influências do mal. Nós precisamos.
A vida é uma constante batalha, né? Do bem contra o mal. Quantas vezes a gente vê os filmes, né? Os irmãos aí que gostam de assistir Marvel, né? É a luta constante do bem contra o mal. Está lá. Uma luta constante. Na verdade, nós estamos numa luta constante. Sabe, do poder das trevas com o poder da luz. É lógico que nós sabemos que Jesus é vitorioso, né? Sobre todos os aspectos. Mas nós estamos aqui e o inimigo tenta nos atingir dia após dia. Ele está fazendo isso, está lutando. E aí nós precisamos saber de uma coisa, lembrar uma coisa. Nós já sabemos. Queridos, eu quero te dizer que tudo que eu falo aqui você já sabe. Tudo que eu falo toda semana são coisas que você já sabe. Mas nós precisamos estar sempre relembrando, sempre trazendo à memória. Olha só o que esses versículos trazem. Ele fala sobre a lei da semeadura, que é um princípio, que não tem como evitar. Não tem como você dizer, não tem jeito, não vai acontecer isso. Aquilo que você plantar, você vai colher. Essa é a lei. E a lei da semeadura, ela causa impacto em todas as áreas da tua vida, em todas elas. Olha só o que o versículo diz. Não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Olha só, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna, aleluia. Mas não se esqueça disso, queridos. O que você está colhendo hoje, você plantou lá atrás. Independente se você aceitou Jesus, falar, porque eu aceitei Jesus. Independente, queridos, Jesus te perdoou os pecados, Jesus curou, Jesus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te fortalecer a você passar, mas o que você plantou lá atrás, você vai colher. E o que você estiver plantando hoje, você vai colher amanhã. Não tem como. Você pode se arrepender, tudo. É igual a conta, né? Eu fiz uma conta enorme. Tem jeito, ela vai vencer, gente. Você vai na loja, lá dá um prazo, daqui a 180 dias você começa a pagar. Mas 180 dias chega. E chega mais depressa que a gente imagina. E aí você fala assim, não, mas eu não vou pagar agora, eu sou uma nova criatura. Não, você tem que pagar a conta, do mesmo jeito. Então, a conta em todas as áreas da nossa vida chega. Aquele que soltou uma palavra e xingou alguém lá atrás, vai colher esse xingamento. Aquele que falou mal de alguém lá atrás, vai colher o que falou. Não tem jeito, gente. É a lei da semeadura, e nós não podemos esquecer disso, porque daqui para frente, para que a gente plante só o que é bom, para que a gente plante aquilo que vai produzir frutos bons, frutos que glorificam ao Senhor, frutos que enalteçam o nome do Senhor. Então, aqueles que seguem o caminho do mal, né, eles vão colher aquilo que semearam, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. E aqueles que semearam coisas boas, mais cedo ou mais tarde, vai colher as coisas que semearam, né? Agora, é verdade que fazer o bem, queridos, não é muito fácil, é o que desgasta, mas é gratificante. Porque muitas vezes você faz o bem, e esse que é o segredo da palavra de Deus. Esse que é o segredo de Jesus. Essa que é a diferença de Jesus. É você fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse que é o segredo. O problema é que a gente faz o bem esperando, pelo menos um elogio. A gente faz o bem esperando que sejamos reconhecidos. Então, nós precisamos fazer o bem, sabe? E isso, às vezes, é desgastante, mas é gratificante. E para fazer o bem, muitas vezes, nós temos que investir tempo, nós temos que investir dinheiro, nós temos que investir esforço, nós temos que investir dedicação, nós temos que investir comprometimento, nós temos que investir. Para fazer o bem, nós temos que investir. Agora, aqueles que aceitaram, né, Jesus como Senhor da sua vida, são chamados para fazer o bem, são chamados para ser sal e luz.
são chamados para fazer a diferença, são chamados para fugir da aparência do mal, são chamados para serem libertos pelo poder de Jesus e abençoar a nação, abençoar a cidade. Então nós vamos conversar hoje, querido, sobre a atuação maligna contra Elias. Apesar de nós não falarmos muitas vezes hoje de Elias, mas eu quero que você tenha a sua mente, o seu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para dizer para você. E antes de nós entrarmos, eu quero que a gente defina algumas coisas. Antes de nós entrarmos na resistência à influência do mal, o que é influência do mal? O que é esse negócio, né? Influência do mal. Olha aí o que está escrito aí no slide. Influência do mal, portanto, é quando alguém ou algo busca um objetivo e para consegui-lo impõe sua vontade, impõe poder sobre os outros, usando, se necessário, força, ação, mesmo que estes resistam contra a sua vontade. Isso aqui é influência do mal, certo? A influência do mal é o poder de ação que alguém tem contra alguém ou algo, e ele vai buscar conseguir isso de qualquer jeito. A influência do mal, ele vai procurar fazer isso, sabe, ele não vai pôr limites, e ele vai usar o poder que ele tem sobre as pessoas, e ele vai usar a força que for necessário, ele vai agir, mesmo que isso vá contra, mesmo que isso, sabe, crie situações ruins contra o outro, porque é a influência do mal, vai causar o mal, mesmo que tenha resistência, ele vai fazer isso. Então, quando nós pensamos em poder e ação, né, a gente, quando vê essas duas palavras, poder e ação, parece que são coisas grandiosas, parece que a gente vai conseguir enxergar poder, né, ação, uma coisa assim bem volumosa, mas quando a gente fala na influência do mal, o poder e a ação, elas são, na maioria das vezes, de forma sutil, de forma assim, bem desapercebida. Por quê? Porque é isso que ela faz. Muitas vezes você não vai perceber esse poder e essa ação. Então é isso que o mal vai fazendo. E por isso nós precisamos estar atentos, em todo o tempo, para que a gente não seja influenciado pelo mal, em momento algum. Agora, quem que é o influenciador do mal? A Bíblia nos dá alguns relatos, né, do influenciador do mal, ou seja, o diabo, Satanás. E quando nós olhamos para as culturas, diversas culturas, aí eu volto a dizer, né, tem as mitologias grega, né, tem a mitologia lá do Oriente Médio, tem várias mitologias que usam essa figura de o bem lutando contra o mal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a tradição judaica cristã, o inimigo de Deus é quem? É diabo, é o diabo, é Satanás. É ele que está escrito lá na Bíblia. E é ele que está lutando contra nós. Quando a gente olha lá em Efésios capítulo 6, que a gente lê lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra o príncipe dominador deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade. É isso, sabe, são os demônios que estão por aí, soltos por aí, queridos, estão por aí. A única coisa que nos protege dele é Jesus, é o selo do Espírito Santo em nós. Porque quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. É a única coisa que nos garante essa proteção. E se você estiver pisando na bola com Jesus, se você estiver pisando na bola com o reino de Deus, lembre de uma coisa, você está abrindo uma porta para o diabo agir. É por isso que a gente tem que estar sempre, constantemente cuidando. Quando nós olhamos o inimigo, né, pensamos nisso, aí a gente lembra de Lúcifer, que
O significado era portador de luz, estrela da manhã, filho da alva. Mas que depois de se levantar, de se rebelar, e você vai encontrar essa rebeldia dele lá em Ezequias capítulo 28, lá em Isaías capítulo 14, quando demonstra ali, tanto Ezequias quanto Isaías, mostra a rebelião de Satanás, mostra a rebelião dele nos céus. Então, Lúcifer, ele muda, ele já não é mais Lúcifer, ele é transformado, ele é precipitado dos céus e jogado para o inferno. Ele é descaracterizado de um anjo de luz, ele é descaracterizado disso, e aí a gente vai encontrar na Bíblia os adjetivos principais, os atributos, da queda dele, que nós vamos achar que lá em hebraico, Satanás, que significa adversário, e em grego, diabo, que nós vamos entender que significa o caluniador, o acusador. Então, queridos, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus é Satanás, é o diabo, são os anjos que ele tirou do céu. E quando Lúcifer no céu, ele se exalta lá, alguns teólogos dizem que Lúcifer não era o nome dele, eles dizem, alguns teólogos dizem que, estudiosos da Bíblia, dizem que Lúcifer era como se fosse um cargo que ele tinha no céu, mas não tem nada, isso é só para a gente saber o que se comenta por aí, na questão teológica. Mas, quando ele se levanta lá no céu, ele tenta, aqueles atributos dele, ele começa a perceber que ele é um líder lá dentro do céu, ele é bonito lá no céu, o resplendor dele era maior do que os outros, aquilo subiu ao coração dele, e ele tentou ser maior do que Deus. E aí ele faz uma rebelião dentro do céu. Olha só, Deus sabia disso? Sabia. Deus permitiu, porque Deus deu livre-arbítrio também para os anjos. Os anjos podem decidir, tanto é que eles decidiram. A Bíblia traz um número, que 1/3 dos anjos foram com Satanás, foram com Lúcifer, que se tornou Satanás, se tornou o diabo, se tornou o capeta. 1/3 do céu, nós não sabemos qual é a quantidade desse 1/3, mas 1/3 é grande, é bastante, queridos. É a terça parte de um todo. Então, queridos, nós observamos que ele faz isso, ele consegue influenciar. Agora vocês imaginam, gente, se Satanás está lá no céu, os anjos estão lá, a glória, o esplendor de Deus, aquela coisa que a gente não consegue mensurar, nem pensar como que é o céu, ele consegue influenciar 1/3 de pessoas lá. Você imagina na terra. E daí, depois que ele faz isso no céu, ele se transforma em diabo, em Satanás, e ele é precipitado, e ele perde aquilo, e aí aquele texto que a gente conhece lá da palavra de Deus, lá no Velho Testamento, que é onde ele multiplicou o seu comércio, é onde ele influenciou 1/3 do céu. Agora, nós podemos ser influenciados pelo mal? Podemos. Você pode ser influenciado pelo mal. Agora, isso não significa que você tem que aceitar essa influência, que você vai permitir que ele faça isso na sua vida. Você tem o livre-arbítrio de aceitar o que ele está tentando fazer na sua vida, mas você também tem a decisão e a escolha de dizer não, e ponto, acabou, a decisão é sua. E quando a gente fala de escolha, de pecado, a escolha do pecado é sua. Mas a carne é fraca. Não, você escolheu pecar. Não tem essa questão de carne fraca. Você decidiu, eu decidi, nós decidimos. E nós precisamos assumir a nossa posição de que nós fizemos isso. Para que haja arrependimento, é necessário você reconhecer o que você fez. Eu lembro de uma coisa que eu sempre volto a lembrar disso aí, porque acontece muito antes do casamento, depois eu vou falar um pouquinho, rapidinho lá,
uma das influências que nós vamos tratar, mas as pessoas vivem uma vida sexual ativa antes do casamento, vem na igreja, diz que são cristãos, depois casa, acha que consertou. Queridos, eu quero lembrar você, não consertou. Se não houve arrependimento, não houve conserto. Não houve conserto, independente se foi lá no cartório, fez a certidão de casamento, resolveu, casou, daqui para frente, tudo bem, você está certo, mas dali para trás você precisa consertar. Você precisa acertar com Deus, você precisa acertar com a pessoa que você está vivendo, e dizer para ela, olha, tudo que nós fizemos antes do casamento, está errado, é pecado, leva a gente para o inferno, se a gente não consertar. Então nós precisamos fazer isso. Nós olhamos, quando a gente olha lá para Adão e Eva, eles foram influenciados pelo mal. Salomão, ele foi influenciado pelo mal. Nós olhamos, Sansão foi influenciado pelo mal. E permitiram. Alguns deles se consertaram e tiveram um fim abençoado. Outros não se consertaram. Outros não se acertaram. Por isso, queridos, nós precisamos resistir às influências do mal. Resista às influências do mal. E quando a gente vai falar sobre essa questão das influências do mal, nós vamos falar sobre um espírito, e eu vou usar entre aspas esse espírito, colocando entre aspas, por quê? Porque a Bíblia não declara que ele é um espírito maligno. A gente usa esse nome, e vai estar aí agora, você vai ver, espírito de Jezabel, né? Espírito de Jezabel, mas a Bíblia não diz que é um demônio. Você vai encontrar pessoas dizendo que é um demônio, você vai encontrar teólogos dizendo que é demônio, mas a Bíblia não clarifica, mas é um espírito que gera. Então a gente pode usar esse nome, essa expressão, espírito de Jezabel, designando dessa forma. Né? Não como que um espírito maligno, mas a ação do diabo na vida das pessoas, nas nossas vidas. Né? E geralmente, quando eu falar espírito de Jezabel, está sempre entre aspas, tá, querido? É a designação popular que é usada pelas pessoas para dizer, sabe, de uma pessoa manipuladora. Sabe, a Jezabel, ela foi uma pessoa manipuladora, e nós vamos ver algumas características dela. Pessoas que promoviam a idolatria, a imoralidade. E isso acontecia sobretudo no meio dos cristãos. Então esse espírito de Jezabel, ele continua atuando, e ele atua normalmente, mais intensamente, no meio da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos resistir às influências do mal. São vários tipos de influências do mal, queridos, que nós somos acometidos. Antes de entrar especificamente nisso, eu vou lembrar várias vezes durante esse mês a respeito disso. Nós estamos agora adentrando, né, nesse período político. Daqui a pouco, mês que vem, nós vamos eleger alguém, você vai colocar o seu voto lá, e esse período é um período de atuação do diabo de uma forma, sabe, de uma forma terrível, de uma forma que, sabe, nós como cristãos, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ficar, sabe, bobalhando aí, sabe, achando que tudo é normal. É um xingamento de um lado, um xingamento do outro, e nós estamos lá aplaudindo todos os lados. É como eu disse domingo passado, é família se destruindo, é irmãos dentro da igreja, um porque aceita isso, o outro porque não aceita aquilo, um porque é do lado A, o outro porque é do lado B, e estão se degladiando, esquecendo do maior mandamento, amar, esquecendo daquilo que é mais importante, que é amar. Você pode ter a sua ideologia, você não pode perder o amor de Deus. Você não pode perder o amor ao seu próximo, ao seu irmão. Você não pode deixar que isso atrapalhe. Se está atrapalhando, tem alguma coisa errada. Então, cuidado. Cuidado, porque não é de Deus isso. Então, voltando aqui, queridos, a gente pode ser influenciado e a gente precisa cuidar disso.
A origem dessa expressão, espírito de Jezabel, começa lá a respeito da esposa de Acabe. Jezabel era uma princesa dos Sidônios, que acabou se casando com Acabe. Acabe era um rei de Israel. Deus, lembra de uma coisa, Deus tinha falado, não se misturem, não casem com o povo dessa terra. E Acabe vai lá e faz justamente o que Deus falou para não fazer. E Jezabel era uma pessoa muito má, era uma mulher realmente muito má. E ela exerceu uma influência na vida de Acabe e na vida do povo de Israel. Então, Jezabel, ela perseguiu os profetas de Deus. Ela matou os profetas de Deus, sobraram alguns, mas ela matou muitos profetas de Deus. Ela promoveu o culto, a idolatria, o culto a Baal em Israel. E as pessoas faziam isso dentro do templo, faziam isso, sabe, em todos os lugares, em todos os ambientes. E queridos, essa era a mulher má. E olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Reis 16, 31. Ele não apenas, quem está dizendo aqui, ele é o Acabe, não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ele estava cometendo os pecados, estava fazendo o que Deus, sabe, odiava, e aí, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, o que Acabe faz? Faz contra Deus. Faz aquilo que Deus não quer. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, nas cartas, ali no capítulo 3, na carta à igreja de Tiatira, o Senhor está falando ali a respeito de uma mulher também, de um espírito, de uma mulher que se declarava profetisa, que ensinava os crentes a praticar prostituição, a praticar idolatria, a fazer tudo aquilo que Deus abominava, e por causa disso, Deus repreende a igreja de Tiatira. Olha só o que diz em Apocalipse 2, 20. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. John MacArthur, ele diz que essa Jezabel aqui em Apocalipse, provavelmente era um pseudônimo, que ela usado sobre essa mulher, para essa mulher, mas ela praticava os mesmos atos de Jezabel, a mulher de Acabe. Ela tinha as mesmas atitudes, havia o mesmo tipo de influência que a Jezabel lá do Antigo Testamento tinha, ela praticava aqui agora, no Novo Testamento. Então, ela promovia a idolatria e a imoralidade. Agora eu quero partilhar com você algumas características, eu vou passar bem rapidamente sobre algumas, mas lá no final eu vou ficar com algumas, que eu quero que vocês, em todas elas eu quero que você preste bastante atenção, porque é importante você nesse momento começar a olhar para você, porque, fala pastor, mas eu estou endemoniado? Não é isso, mas esse espírito, ele pode tentar te influenciar para o mal, e ele tem várias vertentes de influências negativas, e que nós precisamos estar atentos, porque queridos, não é porque nós aceitamos Jesus que nós estamos ilesos à ação do diabo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está buscando uma brechinha na sua vida, para poder te destruir, está rodeando você, e nós precisamos entender e compreender as características de Jezabel, porque ela degrada, ela destrói, esse espírito maligno, ele vem para, acabar com a igreja de Jesus Cristo, é isso que ela quer. Essa Jezabel, a mulher de Acabe, ela era dominadora, ela faz do marido dela cativo, porque ela era controladora, ela é rebelde, ela não aceita não como resposta, ela frauda situações para conseguir o que ela quer,
ela cria alguma coisa porque ela é rebelde no extremo, certo? Ela faz o que for preciso, mas ela não aceita aquilo que é colocado para ela fazer. Ela é rixosa, criadora de contendas, né? Disputa, gosta, sabe, de disputas constantes. E a consequência dessas disputas é o ódio, é a raiva, é o furor. É manipulador, esse espírito é manipulador. Corrompe o bem. Envolve as pessoas. Olha, essa questão aqui é bem importante você entender, queridos, porque o espírito de Jezabel, a manipulação, ela age em pessoas, e é interessante que ela, quando você olha lá o texto, ela usa, ela influencia, ela manipula pessoas que parecem, que você olha assim e fala assim, é impossível uma pessoa dessa ser manipulada pelo mal, e acontece justamente com essas pessoas, para que as outras acreditem, e vão tudo no mesmo caminho. Então, como boa manipuladora, Jezabel, ela não aceita a correção. E ela usa, sabe, as pessoas de respeito dentro da igreja para tentar manipular. Eu não quero que você fique caçando também. Eu vou ficar olhando todo mundo. Não, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter, sabe, vida de oração, de palavra, de jejum constante diante de Deus, para que você ande nos princípios, na vontade de Deus. Ela é vaidosa. A vaidade aqui, queridos, entendam uma coisa, porque quando se fala em vaidade, aí as pessoas já vão para a religiosidade. Não pode pintar cabelo, não pode usar batom, não pode pôr brinco, não pode pôr, sabe? Não é essa vaidade. É a vaidade extrema, que não tem equilíbrio. Aquilo que é extremo, queridos, aquilo que passa, aquilo que é excesso, está fora. Tudo que é demais está fora. Não pertence à vontade de Deus. Sabe, a vaidade de Jezabel era o desejo de chamar a atenção, independente da forma, ela queria chamar a atenção de todo jeito. Então ela era vaidosa nesse extremo. Você cuidar de você se manter bonita, você se cuidar, o homem se cuidar também, isso é importante, né? Manter cheirosinho, né? Isso é importante, cuidar, né? De você, do templo do Espírito Santo. O espírito de Jezabel é soberbo, arrogante, orgulhoso, altivo, desprovido de humildade. Sabe, espírito de Jezabel impulsivo, não tem domínio das próprias emoções, age tudo no ímpeto. O espírito de Jezabel é desobediente, toma decisão sem consentimento, não ouve conselhos, não se submete a líder algum. Esse é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é vingativo, planeja o mal, arma ciladas, sabe, trama dentro da igreja para poder derrubar alguém. Esse é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é tolo, destrói, além de destruir a casa dela, quer destruir as lideranças. O espírito de Jezabel é iracundo, vive na ira, cheio de raiva, cheio de ódio, é destruidora dos princípios de Deus. Esse é o espírito de Jezabel. É falsa. Nós vamos ver daqui a pouco, ela falsificou a assinatura do rei de Acabe. Então é falsa. É acusadora. Ela acusou uma pessoa inocente para ter um bem que o seu marido queria. É idólatra. Adorava Baal, trabalhava para ele, levava pessoas à idolatria. Então esse espírito de Jezabel age dessa forma. E agora eu vou falar um pouco, e eu vou mostrar alguns versículos de algumas atuações do espírito de Jezabel. É usurpadora de autoridade. Olha só o versículo de 1 Reis 21:8. E essa aqui, queridos, é por isso que Elias ficou com medo dela, né? Elias viu todas essas coisas, como que ela era, ele ficou com medo. E aí por isso que Elias corre e foge. 1 Reis 21:8. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Então ela usurpa a autoridade.
Esse espírito de Jezabel, ela leva as pessoas a buscarem posição que não é dela, a buscarem, posição na igreja, no reino de Deus que não lhe pertence. Ela quer ocupar o lugar de autoridade no corpo de Cristo, do qual Deus não colocou ela. Isso é pecado, queridos. Isso é um espírito maligno que está agindo na vida dessas pessoas, porque quando a gente olha lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros pastores, mestres, doutores, cada um tem o seu lugar, cada um no reino de Deus tem o seu lugar. Então, o espírito de Jezabel é usurpadora de autoridade, quer tomar o lugar que não lhe pertence, né? E quando alguém se coloca em um lugar no corpo de Deus, que Deus não colocou, a pessoa se coloca naquele lugar, o que acontece? Não tem ação de Deus, não tem mover de Deus, e com isso a igreja sofre, o reino sofre, as pessoas, as famílias sofrem. Por quê? Porque ela é usurpadora de autoridade. Outra coisa, o espírito de Jezabel levanta falsos profetas. Olha só o texto, Apocalipse 2:20, né? No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os ensinos dela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ela levanta falsos profetas dentro da igreja. Falso profeta é aquela pessoa que diz que tem uma mensagem de Deus, mas não tem. Que preparou algo, fala que é Deus falando, mas é ela. É a sua carne, é o seu eu falando. E é onde nós precisamos cuidar muito, queridos, porque quando você ministra a palavra de Deus, quando você vai falar a palavra de Deus, você tem que falar daquilo que Deus colocou para você falar, porque senão é um falso profeta, e Deus abomina isso, Deus não aceita isso, isso é uma obra da carne. Então, e uma característica comum dos falsos profetas é que eles são vaidosos, eles não aceitam que alguém diga que não é de Deus. Eu já tive oportunidade de ter situações desse tipo. Lá em Dourados aconteceu uma vez isso, e Deus me mostrou que não era de Deus, e eu falei para a pessoa que não, e a pessoa ficou brava comigo, só não me xingou porque era crente, eu acho que era crente, né? Mas acontece, gente. Então, o falso profeta, ele tem isso. O falso profeta, ele se esconde atrás de uma falsa humildade, um falso estereótipo de cristão, que isso tudo é ação desse espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele produz conspiração. Olha só o que diz aqui, 1 Reis 21, 8 a 11. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Lembra que eu falei que ela assinou carta, tomou como nome do rei? Pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum, até parece, né, que coisa boa, né? E ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mande 2 homens vadios, vadios mesmo, sentar-se em frente deles e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Isso aqui era mentira. Eles estavam conspirando contra Nabote, né? Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel as orientaram nas cartas que lhes tinha escrito. Elas fizeram. Então, esse espírito de Jezabel produz conspiração. É um espírito controlador que quer controlar, quer levar as pessoas a serem controladas, manipular as outras, manipula situações, manipula, famílias. E quando algo foge do controle, quando Jezabel não consegue colocar a sua vontade de manipulação, de ameaça, de falsa profecia, ela convoca um grupo simbiótico, um grupo igual, que se alimenta da mesma coisa, que parecem, aí eles se juntam para manipular a situação. Quando ela percebe que ela não está conseguindo
conspirar, quando ela percebe que não consegue os objetivos que ela estava tentando, ela chama um outro grupo, e ela começa a levantar outras pessoas para fazer isso. E aí esse grupo se reúne e conspira. A palavra conspiração significa trama contra as autoridades. Isso acontece quando esse espírito de Jezabel age. E nós precisamos cuidar, queridos, porque nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos cuidar da nossa família. E Jezabel, esse espírito de Jezabel tem tentado destruir os lares, destruir as famílias, destruir a cidade, destruir tudo, queridos, porque é isso que ele faz, é isso que Satanás faz, é isso que o diabo faz. E nós precisamos cuidar, nós precisamos estar atentos, observando. Produz também maridos omissos. Aqui os maridos prestem bastante atenção, porque isso aqui é importante. Muito importante. O espírito de Jezabel produz maridos omissos. Olha só, 1 Reis 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. A Bíblia fala que o marido é um instrumento de Deus no casamento para conduzir a sua família. Marido, você é responsável pela sua casa. Deus vai pedir conta de você. Não é da sua esposa. A minha esposa ora. E aí o marido fica lá de boa. Ah, minha esposa vai na igreja. E o marido fica lá de boa. Queridos, Deus vai pedir conta de você. Sabe? Então, esse espírito de Jezabel produz maridos omissos que não se comprometem. Não é autoritarismo, não é maridos cabeção, sabe que, não, aqui quem manda sou eu. Não, não é isso não, querido. Mas maridos que são responsáveis, são instrumentos de Deus na condução da sua família, na condução do seu lar. A Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar, da família. E Deus quer edificar a sua casa através de você, marido, através de você, esposo. Deus quer edificar o seu lar. Agora, o espírito de Jezabel produz maridos omissos, manipulados, que não assumem com amor o papel que é dado por Deus. Esse papel não é dado pelo pastor quando casa vocês, é dado por Deus. E os maridos, nós nunca tivemos, queridos, como nós estamos tendo nesse tempo, tantos maridos omissos como agora. Tantos homens que não se comprometem com a sua família, que não se comprometem com o reino de Deus, que não se comprometem com a igreja de Jesus Cristo, estão preocupados consigo mesmo. Deus vai pedir conta de vocês, querido, de cada um de nós, de mim também. Eu não estou fora disso não, de mim também. Não é porque eu sou pastor, não, ele vai pedir conta para mim, quanto marido, quanto esposo, ele vai pedir conta de mim, para mim, como para cada um de vocês. Então, maridos, assumam o seu papel de marido, assumam o seu papel dentro da sua casa. Lembra, não é de cabeção, de autoritário, de bater na mesa e dizer aqui quem manda sou eu. Não, mas de homem de Deus, de homem comprometido, de homem que ora, de homem que lê a Bíblia, de homem que é uma referência dentro de casa, de homem que os filhos podem olhar para você e dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Agora tem pais que são tão omissos que o filho fala assim, meu Deus me livre, eu ser igual ao meu pai. Então, queridos, nós precisamos cuidar, maridos, tome uma atitude, vamos mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos, queridos, cuidar, porque o espírito de Jezabel está atuando cada dia mais, afastando as pessoas do compromisso que elas devem ter com Deus. O espírito de Jezabel estimula a sensualidade. Preste atenção nisso aqui, queridos. Principalmente os jovens adolescentes, preste atenção. Olha só, lembra que eu falei de Jeú, uma hora lá que Jeú entrou? Vou ler o versículo aqui. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, se arrumou o cabelo e ficou na janela, olhando de uma janela do palácio. Depois ela falou, mas primeiro ela jogou um charminho, tentando conquistar Jeú. Jeú não caiu na dela, mandou, joga ela daqui para baixo, para cumprir, né, o que tinha que cumprir da palavra de Deus. Mas ela estimula, esse espírito estimula a sensualidade.
Sabe, a conquista sexual, a sedução através do corpo. É isso que está tendo, que esse espírito de Jezabel faz. Não é, queridos, a sexualidade foi Deus que nos deu. Lembra, Deus fez homem e mulher. Homem é homem e mulher é mulher. Deus fez o sexo masculino e o sexo feminino. Isso foi que Deus que fez. Deus que fez assim. E é um privilégio, é uma bênção, queridos. Sabe, a sexualidade é uma bênção, sabe, dada por Deus. A sexualidade, quando ela é vivida nos padrões de Deus, dentro do casamento, é uma bênção. Mas fora do casamento é pecado. Fora do casamento é longe da vontade de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma juventude que, sabe, começa a namorar hoje e, sabe, já sai para os cantos aí, se entregando de qualquer jeito para pessoas que nunca, às vezes, nem conhecem. Queridas, meninas, vocês me perdoem, mas se o cara não tem condição de te dar uma calça, de te comprar, sabe, um nada, de te pagar um lanche, queridos, isso não serve para ser seu marido. Se o cara, sabe, não busca melhorar, se a pessoa, sabe, não está estudando, não está comprometido em crescer na vida, não tem alvo futuro, primeira pergunta, pergunta para ele, fala assim, qual que são os teus objetivos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Aí ele fala, daqui 10 anos. Aí ele fala. Se não falar, queridos, cai fora, é laço. É laço. Sabe, não sabe o que quer da vida, quer se aproveitar de você. E meninas, não caia no laço de Jezabel. Não caia no laço da sensualidade. A sensualidade, queridos, é uma interferência maligna no processo, é pecado. A sensualidade diz respeito à exibição do corpo, com o objetivo de cobiça, com o objetivo, sabe, de manipular, de fazer a vontade do que ela quer. Então, cuidado com isso. Então, queridos, são algumas características do espírito de Jezabel. E como nós nos livramos dessa influência do mal? Nós precisamos depender exclusivamente de Jesus Cristo, querido. Como que você vai se livrar dessa influência maligna? Dependa de Jesus. Jesus é o único que pode fazer a diferença na sua vida. É o único que pode mudar isso. A realidade só depende de encontrar, se você vai só encontrar em Cristo. A verdade é só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai só ser liberto, queridos. Você vai se livrar desse espírito maligno só através de Jesus Cristo, em manter uma vida com Deus, em manter uma vida de intimidade com Deus, de retidão, de comprometimento com a verdade da palavra de Deus, em viver a vida como Deus quer, não como nós queremos. É isso, por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Jesus precisa ser tudo na nossa vida. Jesus precisa ser, sabe, o teu fôlego de vida, o teu ar que você respira. Jesus precisa ser, sabe, a hora que você abre e vê a luz do sol. Ele precisa ser o sol da justiça na sua vida todo dia. É só Jesus que pode te livrar da influência do mal. Só Jesus que pode te proteger, querido. Só Jesus. Não é dizer, eu acredito em Jesus. É viver Jesus na sua vida. Sabe, é parecer com Jesus. É ter as atitudes de Jesus. É ser comprometido com Jesus. É ser comprometido com o reino de Deus. É isso que nós precisamos. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3 a 6. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia! Deus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele disse isso para Jesus. Deus falou isso só para Jesus. E qual dos anjos Deus disse, eu serei seu pai e ele será meu filho? Deus disse só para Jesus isso, queridos. E ainda,
quando Deus introduz o primogênito no mundo, Ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. Deus diz que Jesus vai ser adorado, por isso Ele vai ser adorado por tudo e por todos os anjos, e é somente Ele, queridos, que pode nos livrar da influência do mal. É somente Jesus, porque Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Deus glorificou a Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus. É somente, por isso que é só Jesus, queridos. Não é igreja, não é pastor, é somente Jesus que pode nos livrar da influência do mal. É por isso que nós precisamos buscar e andar com esse Jesus. Você pode se perguntar, queridos, você pode fazer uma pergunta pessoal para você: quem que está influenciando a sua vida? Faça essa pergunta para você agora: quem que está influenciando a minha vida? Só com uma pergunta: sobre quem, sobre o que eu penso mais? Ou seja, o que preenche os pensamentos, os meus pensamentos? Você vai saber que o que está te influenciando, o que ocupa a tua mente. Todo dia, o que está ocupando a tua mente? Jesus tem ocupado a tua mente desde a manhã até o anoitecer? Deus está ocupando a tua mente todo o tempo? Então, para você refletir e praticar, queridos, durante a semana, algumas perguntas. Olhamos mais para a nossa própria imagem no espelho do que para Cristo? Não é uma imagem no espelho, aquele de cristal que tem na frente lá, que você olha e se enxerga, mas é olhar para você, para dentro de você. Você tem olhado mais para você do que para Jesus? Você não tem conseguido enxergar Jesus mais? Se você está enxergando somente você, querido, você precisa voltar para Jesus. A segunda pergunta: nos preocupamos mais com as coisas desse mundo do que nos preocupamos com Cristo? É lógico que Cristo não precisa de preocupação nossa, mas nós nos preocupamos mais com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós desenvolvermos, com os dons que Ele deu para cada um de nós. Todos vocês têm dons, queridos, todos nós temos dons, mas nós estamos conseguindo, olhar só para as coisas deste mundo, ou estamos conseguindo nos preocupar com aquilo que Deus fez para que nós fizéssemos por Ele e para Ele? Terceira pergunta para você refletir e praticar: nós vivemos baseados no que podemos ver, no que podemos sentir? Nós estamos levando uma vida só baseada naquilo que você enxerga, porque Deus você não enxerga, Jesus você não enxerga. E muitas vezes você não vai nem sentir Jesus, mas você tem que ter a convicção de que Ele está com você. Você tem que ter a certeza que Ele está com você. Você tem que ter a certeza que o seu coração pertence a Ele, independente se você sinta ou não. Você tem que ter a convicção que você é dele e Ele é seu. Para terminar, queridos, para você refletir e praticar, você tem vivido baseado no que os outros dizem, no que as outras pessoas, no que os outros seres humanos estão dizendo, ou você está baseando a sua vida naquilo que a palavra de Deus diz? E eu encerro com esse versículo de 1 João 2, 23 a 25, esses versículos: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. Não importa o que vai acontecer conosco. Não importa, queridos. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, independente de qualquer coisa. Mas nós não podemos ser influenciados pelo mal.
Nós não podemos ser influenciados pelo espírito de Jezabel, por atuação manipuladora desse espírito que tenta nos desviar o foco, de desviar os olhos de Jesus Cristo. E todo aquele que tem o Filho também tem o Pai. Então, queridos, encha o seu coração de Jesus, encha o seu coração do Pai, encha o seu coração do Espírito Santo de Deus, e permaneça na presença de Jesus.